Em Romanos 8:28, diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, todas as coisas vão cooperar, não para o bem de todos, mas para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, vamos meditar nisso aí? Você é uma pessoa que ama a Deus? Então não se preocupe, meu querido. Se você é uma pessoa que ama a Deus, não se preocupe quando algo estiver dando ruim, quando algo não estiver indo bem, quando algo de ruim acontecer na sua vida, não se preocupe. Você não ama a Deus? Pode ter certeza que Deus vai transformar este mal em bênção. É isso mesmo, Ele vai transformar esse mal que hoje está lhe acontecendo em bênção amanhã depois. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos viver pela fé. Lança esse desafio para todo aquele que é cristão, todo aquele que é crente de verdade, né? Que o justo viverá pela fé. E viver pela fé é isso. Você sabe que hoje está ruim, hoje está doendo, hoje você está sofrendo, hoje há angústia, tribulação. Mas a nossa fé nos faz crer que todo mal hoje vai se redundar em bênçãos amanhã. Amanhã depois, né? Pode ser não exatamente amanhã no termo literal. Você lembra de José na terra do Egito? Alguns chamam José do Egito, né? Lá em Gênesis capítulo 37. Pois é, José, ele foi odiado e rejeitado pelos seus irmãos. Tentaram até matá-lo. Aí depois resolveram vendê-lo para uma caravana que estava em direção à terra do Egito. Aí depois seus irmãos vão e mentem para seu pai, né, dizendo ali que ele foi devorado por um animal selvagem, né? Levam suas vestes ali toda melada de sangue. Eles mataram um cordeiro e melaram suas roupas de sangue e mentiram para o seu pai, dizendo que ele tinha sido devorado. E aí o que acontece? José então vai para o Egito. Lá no Egito ele começa a trabalhar para Potifar, oficial do rei, de Faraó. A mulher de Potifar começa a dar em cima de José, e José, muito temente a Deus, verdadeiro servo de Deus, rejeitando, mas em determinado dia ela o pega pela força e ele foge e fica ali uma parte de suas vestes na mão dela. E ela o acusa de adultério, que ele, aliás, de adultério não, que ele havia abusado, né? Tentado pegar ela à força. E ele então, diante dessa acusação, o seu chefe ali, Potifar, manda prendê-lo. E ele vai ficar 13 anos ali na prisão, querido. 13 anos não são 13 dias. 13 anos preso. E quando ele está ali na prisão, ele revela o sonho ali de dois servos de Faraó. E pediu para que lembrasse dele quando estivesse na presença de Faraó, aquele que iria sobreviver. Um iria ser morto e o outro iria sobreviver. Ele se esqueceu, mas passados anos, Faraó teve um sonho, e aí ele se lembra de José e fala para Faraó: tem um homem lá preso, que ele revelou o meu sonho e foi tudo certinho como ele falou. E Faraó então manda chamar a José. José vai, revela o sonho de Faraó, né? Ele não deu só o sentido do sonho, ele teve que dizer o que Faraó sonhou, e Deus dá essa revelação para José. E José diz o que Faraó sonhou, já ficou impressionado, e ele diz o que vai acontecer, e ele ainda diz melhor, ainda diz mais, ele diz o que deve ser feito. Diante de um homem de tamanha sabedoria, Faraó vai dizer para todos ali: que homem mais sábio poderíamos achar em todo o Egito para que pudesse governar o Egito, principalmente para passar por esse período de fome, de seca e de escassez.
E então coloca ali José como governador de toda a terra do Egito. Meu amigo, o que é que a gente aprende aqui? O que é que a gente aprende e entende aqui na vida de José? Que todas essas coisas que sucederam na vida de José estavam cooperando para um propósito maior de Deus na vida do próprio José do Egito. Tudo estava cooperando para que o propósito de Deus fosse estabelecido ali na vida de José. Nada estava sendo à toa. Ele teve que passar por todo esse processo para chegar aonde chegou. Governador de toda a terra do Egito. E por que Deus queria ele como governador de toda a terra do Egito? Mais na frente nós vamos ver. E o próprio José talvez não estivesse entendendo nada. O porquê que tudo aquilo estava acontecendo na vida dele, né? Ele sendo odiado pelos irmãos. Os irmãos tentando matá-lo, mas depois desistiram, resolveram vendê-lo para a terra do Egito. E José ali talvez não estivesse entendendo nada, como você talvez não esteja aí entendendo nada do que está acontecendo. E talvez esteja aí enchendo a sua mente de porquês, né? E questionando às vezes até a Deus. Senhor, por que isso, por que aquilo? Viva na fé, meu querido. Viva na fé. José não estava entendendo nada, mas não há nenhum registro na palavra de Deus que José estava ali em questionamento com Deus. Talvez ele pudesse até ali ter seus questionamentos. A Bíblia não diz, não revela. Mas isso pode estar ocorrendo com você hoje. Isso pode ocorrer comigo, com nós. Mas nós devemos viver na fé. A nossa preocupação é se nós realmente amamos a Deus. Amamos de coração. Se andamos segundo a sua palavra. E aí nós podemos ficar tranquilos. Todo o mal que estiver acontecendo hoje na sua vida vai redundar em bênção amanhã depois. José talvez não estivesse entendendo nada ali. Mas quando o propósito de Deus se estabeleceu na vida dele, aí caiu a ficha. Aí ele entendeu tudo, meu irmão. Tudo. E com isso a gente vai se tornando mais experiente. José não era mais aquele mesmo José. Era um José cheio de experiências com Deus. Precisamos ter experiências com Deus. E às vezes o mal que Deus está permitindo hoje é para que você tenha mais experiências com Ele. Para que você tenha mais vida de intimidade com Ele. E lá na frente José vai entender tudo. E veja o que José vai dizer ali então agora para os seus irmãos, quando ele vai se dar a conhecer para todos eles. Porque ele estava recebendo seus irmãos no Egito como estranhos, né? Como estranhos. Seus irmãos estavam indo comprar comida, porque só tinha comida na terra do Egito, eram 7 anos de escassez, de fome total sobre toda a terra. E depois viria 7 anos... depois viria 7 anos de bonança. Então, nos 7 anos de escassez, José juntou muito alimento nos seus celeiros para abastecer toda a terra. E todos tinham que ir comprar na terra do Egito ali, com José. Mas chega um determinado momento que ele se revela para os seus irmãos quem é ele. Seus irmãos vão ficar tremendo de medo, meu querido. Morrendo de medo. Agora é a hora dele nos vingar. É a hora dele fazer a vingança. E olha o que José vai dizer para os seus irmãos a partir de Gênesis 45, a partir do versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Olha só, seus irmãos ficaram em estado de choque. O medo era tanto que eles nem responderam se o pai dele ainda vivia. E ele perguntou: eu sou José, meu pai ainda vive? Seus irmãos ficaram ali em estado de choque, não responderam nada, porque eles estavam atemorizados, querido.
Versículo 4 em diante diz: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, e não vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs aqui por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Olha só que compreensão José teve quando o propósito de Deus foi estabelecido na sua vida. Ele vai dizer versículo 7 e 8. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preparar e para vos preservar a vida por um grande livramento. Dessa forma não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e também como governador de toda a terra do Egito. Meu querido, que você possa ter esse mesmo sentimento, esse mesmo entendimento que José teve. Se você ama a Deus e anda na prática da sua vontade, então não se preocupe não. Fique despreocupado, porque todo o mal que lhe suceder hoje vai redundar em bênção. O mal que hoje lhe sucede resultará em bênção amanhã depois, meu irmão. Foi assim na vida de José. E eu creio que José vivia nessa fé. Olha, eu não entendo, não sei porquê, mas eu tenho certeza que Deus tem algo melhor para mim lá na frente. Porque José estava passando por tudo aquilo, querido, mas a mão de Deus estava sobre José. E se você for ler ali a vida de José, você vai ver que onde ele tocava as mãos era abençoado. Aonde José estava era abençoado. Na prisão, tudo era abençoado, tudo prosperava. Na vida de Potifar, que era oficial do rei, onde sua mulher ali, a mulher de Potifar, dava em cima de José, Potifar foi muito abençoado por Deus por causa de José. Porque José era muito próspero, tudo que ele fazia prosperava. Então ele via que Deus estava com ele, Deus não o havia. Todo aquele mal que estava acontecendo ali com ele, não é porque Deus o havia abandonado. E às vezes nós temos esse sentimento. Você vai ver muitas pessoas tendo esse sentimento. Deus não está mais comigo. Aonde é que Deus está? Cadê Deus nesse meu problema? E José sentia a presença de Deus. Porque mesmo passando por tudo que estava passando, ele via a mão de Deus em todas as coisas. E eu creio que ele vivia pela fé mesmo. Olha, não entendo, mas Deus tem algo melhor. Deus tem algum propósito em tudo isso que eu estou passando. E com certeza tem, meu irmão. Se você de verdade ama a Deus, você pode ficar tranquilo e viver nessa fé que há um propósito maior para a sua vida no amanhã. O único problema é se nós realmente amamos a Deus de verdade. Porque não basta eu dizer que amo a Deus, né? Não basta dizer que amo a Deus. Eu tenho que realmente demonstrar esse amor a Deus no dia a dia, na minha vivência. Eu não posso só ficar dizendo da boca para fora que amo a Deus. Naqueles dias, por exemplo, Jesus vai falar lá em Mateus 15, versículos 7 e 8, que havia um povo que amava a Ele e o honrava com seus lábios, só da boca para fora, mas o seu coração, o coração daquele povo, estava longe dele. Mateus 15, versículos 7, 8 e 9, ele vai dizer: hipócritas,
Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E o meu desejo é que você não faça parte desse povo. Um povo que honrava a Jesus com os seus lábios, mas os seus corações estavam longe do Senhor. E Jesus vai dizer: em vão me adoram, em vão me adoram. Então, para essas pessoas que ainda que diga que ama a Deus, mas só está honrando e amando a Deus com os seus lábios somente, o coração está longe, porque na vida prática você não vê temor, você não vê amor a Deus. Para essas pessoas, infelizmente, a gente não pode dizer que há bênção lhe esperando, né? Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que um abismo leva a outro abismo, lá nos Salmos. Mas se você ama a Deus, você fique tranquilo. Se você vive uma vida na prática, demonstrando esse amor a Deus, não o aborrecendo, não o desprezando, não fazendo aquilo que não agrada a Deus, se você vive uma vida buscando santidade diante do Senhor, você fique tranquilo, meu querido. Não estou dizendo aqui que você tem que ser perfeito. Errar, todo mundo erra. Mas você deve sempre confessar o seu erro, seu pecado, pedir perdão e voltar à comunhão. A que Deus você está servindo? Ao Deus dos seus lábios apenas, ou àquele Deus que realmente está aí em seu coração? Qual é o Deus na prática que você está servindo? Ao Deus verdadeiro ou ao falso Deus desse século? Porque tem um Deus desse século, que é o próprio Satanás. Ele é chamado de Deus também. E às vezes você vê pessoas dizendo: eu sirvo a Deus. Sim, qual é o Deus que você serve? Porque há o Deus criador de todas as coisas, o Deus de Jacó, o Deus de José lá do Egito. Quando você olha para a prática, você não vê servindo ao Deus verdadeiro. Sim, mas qual é o Deus que essa pessoa está servindo? Será que não é o Deus desse século? Porque muitos, todos ou quase todos, vão dizer que servem a Deus. Mas tem um Deus, meu irmão, que é desse século, que muitos estão servindo. Sou eu que digo, não, é Paulo. O próprio Paulo vai se referir a Satanás como sendo um Deus, mas um Deus desse século, não o Deus Todo-Poderoso. Em 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4, o próprio Paulo vai dizer assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É o que Paulo vai dizer aí. 2 Coríntios 4, 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o diabo é o Deus desse século. É o príncipe desse mundo. Qual é o Deus que você está servindo? Muitos dos que dizem que servem ao Deus verdadeiro, na prática, você vai ver servindo ao Deus desse século. Eu sirvo a Deus. Realmente você serve. Agora eu não sei qual é o Deus que você está servindo. Se é o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou se é o Deus desse século. Aí você tem que me mostrar nas obras. Aí você tem que me mostrar na prática qual é o Deus que você está servindo. E pasme, quando você vai ver na vida de muitos, não precisa nem investigar muito, você vai ver que ele está servindo ao Deus desse século, que é Satanás. Então, meu irmão, se você quer que todas as coisas cooperem para o seu bem, viva todos os dias o verdadeiro Deus na sua vida, para que você possa realmente ter certeza que o que está acontecendo hoje de ruim
vai redundar em bênção amanhã depois. Porque muitos dizem que estão servindo a Deus. Mas você tem que fazer uma autoanálise. A que Deus é esse que eu estou servindo? Como é que eu digo que sirvo ao Deus verdadeiro? Ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Ao Deus de José, filho de Jacó, que estava na terra do Egito? Mas quando eu vou para a prática, eu aborreço a Deus, eu envergonho a Deus, eu escandalizo o Evangelho, eu não faço aquilo que agrada a Deus. Então, no fundo, afinal de contas, a que Deus eu estou servindo? Faça essa reflexão. A que Deus? Será que eu não estou servindo ao Deus desse século, que anda cegando aí aos incrédulos, cegando o entendimento dos incrédulos? Será que não é esse Deus que eu estou servindo? Meu irmão, para você ter o Deus verdadeiro na sua vida é simples. Basta você crer e entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Você precisa fazer de Jesus Senhor absoluto sobre a sua vida. Senhor absoluto. E quando digo Senhor absoluto é porque nós sabemos que, infelizmente, meu irmão, tem muitos irmãos que professam a sua fé em Jesus, mas praticam muitas coisas que pertencem ao Deus desse século. Não tem Jesus como Senhor absoluto. E aí vai se cumprir o que Jesus disse lá. É um povo hipócrita, porque honram-me com os lábios, mas na prática, o coração deles está longe de mim. Em outras palavras, honram-me com os lábios, dizem que me amam com os lábios, mas na prática servem ao Deus desse século. Meu irmão, que Deus nos ajude a servirmos somente a Ele e a termos a Jesus como Senhor absoluto, Senhor absoluto, Senhor e Salvador de nossas vidas. Que você hoje tome essa decisão e pode ter certeza que você servindo a Deus, não só da boca para fora, mas na prática, você pode ter certeza que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Tudo de ruim que você estiver vendo hoje acontecendo na sua vida, você pode ficar firme na palavra, vivenciando e praticando a palavra, e pode ficar tranquilo, que tudo de ruim hoje vai redundar em bênçãos amanhã depois. Foi assim que aconteceu com José e com tantos outros servos de Deus, né? Tanto na Bíblia como pelo mundo aí afora. Não vai ser diferente com você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento rico em nossas vidas, estarmos aqui na Tua presença. Agradecemos a Ti pela noite que passamos. E sabemos que todas as coisas, por mais ruins que elas estejam sendo hoje nas nossas vidas, elas vão se tornar em bênçãos amanhã depois. Basta que fiquemos firmes, sejamos fiéis à Tua palavra e possamos Te honrar todos os dias no nosso caminhar, no nosso viver, na nossa maneira de falar, no nosso pensar, em toda a nossa maneira de viver, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor perdoe as nossas ofensas, os nossos pecados, que o Senhor possa estar indo ao encontro de cada filho Teu neste momento, atendendo seus clamores, seus pedidos, que o Senhor nos socorra e que a Tua glória possa resplandecer cada dia sobre a vida de cada filho Teu. O que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus.